Olá pessoal, a proposta do vídeo de hoje é falar de processo seletivo. Para muitas pessoas, esse é um momento de muito nervosismo, de muita insegurança, aonde muitas vezes a gente não sabe o que dizer, não sabe como proceder. Se você vive essa realidade, todas as vezes que você é convidado para uma entrevista de emprego, por exemplo, assiste esse vídeo. Nós vamos falar um pouquinho de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, qual é a real proposta que envolve um processo de seleção, como se comportar, quais são as principais dinâmicas envolvidas nesse processo. Se você tem interesse nesse tema, assiste esse vídeo, vem comigo. O tema do vídeo de hoje é Desvendando os segredos do processo seletivo. Na verdade, eu preciso dizer antes de qualquer coisa, como o processo seletivo se dá, qual é a proposta real da empresa quando ela faz um processo seletivo. O processo seletivo ele é fruto de um recrutamento bem sucedido. E o que é esse recrutamento? É justamente quando as pessoas que estão interessadas à vaga deixam os seus currículos na empresa. Tem um vídeo lá no canal sobre currículo. Se você tem interesse, dá um pulinho lá para você assistir. E a partir dos currículos adequados, a empresa vai chamar essas pessoas para conhecê-las melhor. Então, a empresa quer saber quem é a pessoa que provavelmente vai ocupar um cargo na sua empresa. E é através do processo seletivo que as empresas vão conhecer melhor essa pessoa, conhecer melhor esse candidato, saber sobre sua personalidade, sobre seu comportamento. A proposta da empresa, num contexto geral, é justamente escolher uma pessoa que seja coerente ao cargo em que ela está lá disponível, precisando ocupar. Só que para isso, a gente precisa entender se esse profissional tem a ver com a proposta real da empresa. E para que isso aconteça de uma maneira bem sucedida, é indispensável que a pessoa responsável pelo processo seletivo ela descubra ao máximo de informações sobre como é esse profissional. E aí eu falei para vocês até aqui sobre o que a empresa procura quando ela faz o processo seletivo. Agora eu vou falar um pouquinho como a gente deve se comportar dentro de um processo seletivo. Lógico que esse assunto não se encerra aqui. Certamente nós teremos mais vídeos sobre isso. Mas é importante eu falar para você que não adianta você ir para um processo seletivo e fantasiar uma pessoa que você não é. Quando a gente está num processo seletivo, a gente tem que ser nós mesmos. Mostrar para a empresa a nossa identidade. E se a nossa identidade for coerente com o que a empresa está buscando, certamente nós vamos ser contratados para a vaga. Quando eu digo sermos nós mesmos, é que muitas vezes as pessoas dizem para a empresa coisas que elas não são numa entrevista, por exemplo. E de nada adianta tudo isso. Ao longo do tempo, a partir do momento que você vai para a empresa e começa a trabalhar, depois que você foi selecionado, aos poucos a empresa vai te conhecer. Aos poucos ela vai perceber que talvez aquilo que você disse numa entrevista não era verdade. Como por exemplo, eu sou uma pessoa muito tranquila, trabalho com muita facilidade com prazos definidos. E quando isso acontece no cotidiano da empresa, você mostra exatamente que aquilo tudo é um equívoco. Então, é muito delicado, porque a chance de você se manter na empresa, depois de contratado, é muito pequena, porque você errou no processo de seleção. Quando a gente vai para um processo seletivo, a gente tem que mostrar para a empresa qual é a nossa identidade, que tipo de pessoa nós somos, que tipo de profissional nós vamos imprimir naquela tarefa que nós vamos executar dentro da empresa. Não adianta nada fingir quem não é. A empresa, dentro de um processo seletivo, ela está escolhendo a melhor pessoa que ela acha coerente com a proposta dela enquanto empresa para o cargo que está disponível. Para que aquela pessoa agregue valor, para que aquela pessoa faça a diferença dentro do contexto da empresa. E cada empresa é de um jeito, cada empresa almeja um profissional de uma maneira. Algumas empresas querem profissionais que já têm experiência, outras empresas querem profissionais sem experiência alguma. Mas o mais importante de tudo é que você deixe muito claro que tipo de pessoa essa empresa está contratando, quem você é verdadeiramente. E a partir disso, você entra dentro de um emprego para trabalhar dentro de uma empresa, mostrando quem realmente você é, a identidade que você vai colocar em tudo que você fizer no contexto da empresa. E não vai haver surpresas no cotidiano de trabalho, porque no processo seletivo você deixou muito claro quem você é. Lógico que temos nervosismos,
quando nós estamos sendo avaliados, isso é natural, mas é muito importante que você seja de verdade. Ah, Dani, mas eu quero muito esse emprego. Eu preciso falar coisas positivas. Lógico, você precisa falar coisas positivas desde que elas sejam verdade a seu respeito. Você não vai ficar fantasiando coisas. Tenha muito cuidado com isso. Com toda a minha experiência em processo seletivo, eu digo para vocês, os profissionais que eu selecionei e que foram bem-sucedidos nas empresas foram aqueles que mostraram verdade para mim no processo seletivo. Então, se você quer ser um profissional interessante para as empresas, seja de verdade, busque uma evolução pessoal e a partir disso, consequentemente, você vai ter uma evolução profissional. Mostre para as empresas, no processo seletivo, que você é um profissional aberto a mudanças, que você é um profissional que está sempre disposto a melhorar cada vez mais. E que se talvez você não está num contexto ainda tão adequado, mas que você está cheio de vontade de buscar melhoria, de buscar mudança. É isso que a pessoa responsável pelo processo seletivo quer ouvir e quer que você pratique a partir do momento que você se insere na empresa. Não seja aquela pessoa que está ali fingindo um personagem e quando entra na empresa mostra que é o vilão da história e não o mocinho da entrevista. Cuidado com isso. Acima de qualquer coisa, seja de verdade. Esse tema não se encerra aqui. Nós teremos outros vídeos falando sobre as etapas de processo seletivo, sobre como são, esses vários tipos de técnicas que envolvem o processo de seleção. Mas lembre-se, dentro do contexto do processo seletivo, busca-se o profissional mais adequado para o cargo em que a empresa está pleiteando. Mas esse profissional, ele tem que ser aquele profissional que vai se inserir dentro da empresa e agregar valor, fazer com que o ambiente de trabalho fique ainda mais harmonioso e produtivo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho com relação às dúvidas, com a proposta real das empresas quando ela faz um processo seletivo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Vem comigo!